Olá, queridos de Deus, tudo bem? Pastor Carlinhos novamente aqui com você para mais um momento de mensagem e reflexão à luz da palavra de Deus. Quero lhe fazer uma pergunta. Você quer ser abençoado por Deus? Você e a sua família querem ser abençoados por Deus? Convido você a ouvir essa palavra, a ficar comigo até o final, a fim de que você conheça a maneira correta de como ser abençoado por Deus. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito deste canal para você fazer parte agora desta família, deste canal tão relevante para você, tá bom? Vai agora mesmo, se inscreve aí, ativa todos os sininhos para você receber todas as notificações toda semana que subir vídeo novo no nosso canal, tá bom? E aí você deixa aquele like abençoado, faz o seu comentário, compartilha com mais pessoas a fim de que outras vidas, outras famílias possam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Então vamos juntos receber a palavra de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Queridos do Senhor Jesus, essa é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Como eu posso ser abençoado por Deus? Eu acredito que é um desejo que há no coração de todo ser humano, né? Ter uma vida abençoada, ter uma vida cheia da presença de Deus, ter uma vida, né, em que nós venhamos e possamos desfrutar e gozar das bênçãos advindas da mão do nosso Deus. Mas a pergunta, ela sempre vem ao nosso coração. Como eu posso alcançar a bênção de Deus? Como eu posso ser abençoado pelo Senhor Jesus? Como eu posso viver uma vida abençoada por Deus? Já que essa é uma vida muito especial, é uma vida que todo ser humano deseja. Eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 maneiras de nós alcançarmos e sermos abençoados por Deus. Presta atenção nisso. 4 maneiras de nós sermos abençoados pelo Senhor. Mas antes de citar aqui esses 4 conselhos para você ser abençoado por Deus, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários: eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ser abençoado por Deus. Coloca aí nos comentários. Queridos, olha o que está escrito no livro de 1 Samuel. Vou abrir aqui com você para que você possa entender claramente esse primeiro passo para você ser abençoado por Deus. Olha o primeiro passo. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. Olha o que está escrito aqui. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Amados, esse é o primeiro passo para nós alcançarmos a bênção de Deus. Essa é a primeira maneira de nós vivermos uma vida abençoada pelo Senhor Deus, honrando a Deus em todas as coisas. O texto diz que Eli não exortou, não repreendeu, ele não se interpôs, né, aos seus filhos. Ele preferiu honrar a seus filhos mais do que a Deus. E o Senhor, por meio deste homem, esse grande homem, né, o grande sacerdote, o grande líder de Israel chamado Samuel, por meio desse rapaz, Deus manifesta o que há de fazer, o que ele haveria de fazer quanto à casa do sacerdote Eli. Amados, ninguém consegue viver uma vida abençoada por Deus se não honrarmos a Deus. Presta atenção nisso.
eu não consigo, não tenho como viver uma vida abençoada pelo Senhor. Deus não me abençoará se eu não colocar no meu coração em honrar a Deus, em dar a Deus o lugar de respeito, o lugar de primícias, o lugar de honra. Antes de todas as coisas, eu tenho que honrar a Deus. Eu preciso aprender a honrar a Deus. O homem de Deus, sacerdote Eli, ele preferiu colocar os seus filhos em um patamar mais elevado do que ouvir a Deus e corrigir os seus filhos, exortar os seus filhos e assim dar a continuidade ali ao ofício sacerdotal. Mas Eli preferiu honrar os seus filhos. Ele deixou os seus filhos continuarem sendo sacerdotes do povo, fazendo coisas más, fazendo coisas horrendas. E Deus, ele se levanta, Deus se interpõe ao sacerdote Eli e diz esta palavra: Eli, eu vou honrar aqueles que me honram. Eu honrarei aqueles que me honram. Então, esse é o primeiro princípio para nós sermos abençoados por Deus. Honrar a Deus. Como que eu honro a Deus? Eu posso honrar a Deus lá no meu trabalho, quando os meus chefes, os meus colegas de trabalho, eles me induzem a fazer o que é mal e eu rejeito isso. Eu prefiro perder aquele posto, eu prefiro perder aquele emprego do que fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Na escola, na faculdade, eu prefiro manter a minha fé, guardar a minha fé, ser fiel a Deus, perder amigos, perder pessoas, mas permanecer na fidelidade a Deus. Isso é honrar a Deus. Quem honra a Deus tem uma vida abençoada. Nunca vi alguém que honre a Deus e não ser abençoado por Deus. Honre a Deus se você quer ter uma vida abençoada. Em segundo lugar, nós conhecemos a história de um homem chamado Neemias. Neemias, todo o livro de Neemias, nós vamos ver principalmente nos primeiros capítulos do livro de Neemias. Neemias, ele decide sair do seu lugar, ele decide deixar o seu posto de trabalho para ir a Jerusalém e fazer aquilo que ninguém estava fazendo, que é o segundo princípio para nós termos uma vida abençoada por Deus. Que princípio é esse, pastor? É consertar aquilo que está quebrado. Em outras palavras, consertar a vida. Amados, não tem como nós sermos abençoados, vivermos uma vida abençoada por Deus, se não consertarmos a nossa vida em primeiro lugar. Neemias, ele compreendeu essa esfera. Neemias, ele compreendeu esse processo. E ele sai daquele lugar e vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e ele começa a trabalhar juntamente com o povo. Ele encoraja várias e várias pessoas para que, por meio de uma vida de conserto, eles pudessem ali atrair e alcançar a bênção de Deus. Amado, não tem como eu ser abençoado se eu não consertar a minha vida. Interessante isso. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, vivendo uma vida desconcertada, vivendo uma vida toda quebrada, toda destruída. Deus não tem prazer, gente, de abençoar pessoas que estão com a sua vida totalmente bagunçada, totalmente desordenada. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Você quer ter uma família, um lar abençoado? Então comece a consertar a sua vida. Conserte o seu casamento.
Conserte sua vida financeira, conserte sua vida amorosa, conserte sua vida profissional, ponha em ordem. Foi a palavra do Senhor ao rei Ezequias. Ezequias, põe tua casa em ordem. Ponha em ordem. Não é que a casa de Neemias estava desconcertada, longe de Deus, mas é que Deus, ele tem prazer de abençoar onde existe ordem e onde existe princípios estabelecidos. Sem uma casa que não existe ordem, organização e princípios, Deus não tem prazer de abençoar essa casa. Então, se você quer ter uma casa, uma vida abençoada, então conserte a sua vida. Em terceiro lugar, o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz, querido, que bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com paciência ou perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, depois de ter sido provado, ele vai ser aprovado se ele tiver perseverado. Esse é o terceiro princípio para nós termos uma vida abençoada. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Quando eu vivo em uma vida mergulhada no pecado, eu não tenho condições de receber a bênção de Deus. Eu preciso fugir do pecado, resistir ao pecado, dizer não para o pecado, para que assim a bênção de Deus ela possa me alcançar. Temos muitos relatos na palavra de Deus de pessoas que, enquanto não tiraram o pecado de suas vidas, elas não foram abençoadas. Mas depois que rejeitaram o pecado, jogaram o pecado fora, elas foram profundamente abençoadas pelo Senhor. Esse é o terceiro princípio. Fuja do pecado, resista ao pecado, diga não ao pecado para que você tenha uma vida abençoada por Deus. Em quarto e último lugar, o princípio que nos leva a ser abençoado por Deus é ajude ao seu próximo. Presta atenção nisso. Ajude ao seu próximo. Gálatas, eu vou ler esse texto com vocês para que você entenda perfeitamente o que eu vou falar agora. Gálatas capítulo 6, que é muito conhecido esse texto de todos nós. Olha o que está escrito. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amados, esse é um princípio que atrai uma vida de bênção. E por que não dizer, esse é o princípio que atrai a bênção de Deus para a nossa casa. Ajude o próximo, faça o bem, Auxilie aqueles que precisam de ajuda, não apenas por meio de finanças, do dinheiro, mas por meio da palavra. De repente, alguém está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de incentivo, alguém está precisando de uma palavra que vai motivá-lo a se levantar e a lutar nessa vida. Você pode sim ser instrumento de Deus, você pode sim ser bênção de Deus para outras pessoas. Se você ajuda as pessoas, se você é instrumento de Deus para essas pessoas, então é sinal claro e evidente de que você já é abençoado por Deus, de que você já vive uma vida de bênção nas mãos do Senhor. Amados do Senhor, guarde esses 4 conselhos na sua vida. Honre a Deus, conserte a sua vida, fuja do pecado e ajude o seu próximo. Se fizermos isso, nós vamos atrair a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Você já se inscreveu? Você já compartilhou? Você já deixou seu comentário?
Que Deus lhe abençoe grandemente, poderosamente. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.